Alice olhou pela janela da cozinha, os olhos fixos nas árvores balançando com o vento suave do fim da tarde. Dentro de si, sentia uma tempestade. Não era uma decisão tomada de impulso, mas sim o resultado de anos de negligência e mágoa acumulada. Ela não se lembrava da última vez em que Marcos havia perguntado como ela estava, de verdade. Cada dia parecia uma repetição interminável de gestos mecânicos e conversas vazias. Eles haviam se transformado em estranhos vivendo sob o mesmo teto. Marcos entrou na cozinha, distraído, verificando seu celular. "Você ainda está pensando no jantar de amanhã com meus pais?" ele perguntou, sem levantar os olhos da tela. Alice respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Ela havia ensaiado aquele momento tantas vezes em sua cabeça, mas agora, diante dele, as palavras quase fugiram. "Marcos", ela começou, com a voz calma, mas firme. Ele finalmente ergueu o olhar. "Eu quero o divórcio." A reação dele foi imediata. Os olhos de Marcos arregalaram-se de surpresa, e ele soltou o celular sobre a mesa. "O quê? Do que você está falando?" A incredulidade em sua voz era palpável. Alice manteve o olhar, sem desviar. "Eu não aguento mais. Isso já acabou há muito tempo, mesmo que você não tenha percebido." Marcos balançou a cabeça, incapaz de processar o que estava ouvindo. "Não pode ser sério. Nós estamos bem, só estamos passando por uma fase difícil, é isso." Mas Alice sabia que não era uma fase. Era o fim. Marcos não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Alice ecoavam em sua mente, girando em círculos até que ele sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. "Eu quero o divórcio." Não conseguia acreditar. Para ele, as discussões esporádicas, o distanciamento emocional, tudo isso era normal. Algo que todos os casais enfrentavam. Não podia aceitar que Alice, sua Alice, estava realmente decidida a deixá-lo. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão: faria tudo o que fosse necessário para salvar o casamento. Logo cedo, começou a procurar por terapeutas de casais e marcou uma sessão para aquela semana. Quando Alice desceu as escadas, ele a esperava na sala de estar, com o rosto marcado pela falta de sono. "Eu marquei terapia de casal", disse ele rapidamente, quase em desespero. "Eu sei que cometi erros, mas eu posso mudar. A gente pode resolver isso." Alice, no entanto, manteve-se impassível. Olhou para Marcos como se ele fosse um estranho. Ela não se comoveu com o pedido dele, nem com a promessa de mudança. O silêncio que se seguiu foi esmagador. "Marcos", ela começou, depois de um longo momento. "Eu não acho que terapia vai resolver o que está quebrado entre nós. Não é apenas uma questão de corrigir alguns erros. Eu não sinto mais nada." Ele estremeceu com aquelas palavras. A ideia de que poderia ser tarde demais ainda não havia se concretizado completamente em sua mente. Para ele, ainda havia esperança. "Me dá uma chance", implorou. "Eu vou fazer o que for preciso." As semanas que se seguiram foram uma longa tentativa de Marcos de reconquistar Alice. Ele mergulhou de cabeça nas sessões de terapia, expôs suas fraquezas e pediu desculpas por suas falhas. Parou de trabalhar tanto, tentou estar mais presente em casa, organizou jantares à luz de velas, tudo na esperança de trazer de volta o que ele acreditava ainda existir. Mas cada gesto era recebido por Alice com a mesma frieza, o mesmo distanciamento. Era como se ela estivesse ali, mas já vivendo uma outra vida em algum lugar distante,
inalcançável para ele. Marcos começou a perceber o vazio crescente entre eles. Cada palavra de carinho que ele pronunciava parecia perder-se no ar. Alice estava educada, mas desconectada. Suas respostas eram curtas, sem emoção, e quando falava, parecia sempre pesar cuidadosamente suas palavras, como alguém que não queria mais lutar, mas também não queria dar falsas esperanças. O apartamento, outrora cheio de risadas ocasionais dos filhos, estava agora mergulhado em uma quietude opressiva. Certa noite, enquanto colocava a mesa para o jantar, Marcos a observou de longe. Alice estava concentrada em seu celular, e por um momento ele pensou ter visto um sorriso sutil no rosto dela. Era uma expressão que ele não via há meses, mas o fato de que aquele sorriso não era para ele atingiu-o como um golpe inesperado. Logo depois, ele descobriu que Alice tinha reativado sua antiga conta de e-mail e estava trocando mensagens com amigos antigos, talvez até com alguém mais. O medo de perdê-la de vez se transformou em pânico. Ele estava disposto a tudo, mas quanto mais se esforçava, mais parecia que ela se distanciava. Alice, por outro lado, já tinha dado o primeiro passo para a liberdade. Começara a planejar sua vida após o divórcio. Procurava um emprego e, embora ainda não tivesse falado com Marcos, estava construindo uma nova narrativa para si mesma, uma onde ele não tinha mais lugar. Marcos decidiu que precisava de uma última tentativa, algo que realmente mostrasse a Alice que ele havia mudado. Marcou um jantar especial, como nos primeiros anos de casamento, quando ela ainda sorria para ele de verdade. Comprou flores, preparou a comida favorita dela e esperou. Quando Alice chegou em casa, já sabia o que estava por vir. A mesa montada, o ambiente cuidadosamente decorado, as velas. Ela olhou ao redor, com uma expressão que misturava cansaço e compaixão. Sabia que Marcos estava tentando, mas também sabia que aquilo não faria diferença. Sentou-se, silenciosamente. Eu sei que não tenho sido o marido que você merecia, começou Marcos, a voz trêmula. Eu fui egoísta, negligente, e te machuquei. Mas eu estou tentando, Alice. Estou realmente tentando. Ela o ouviu em silêncio, os olhos fixos na vela que tremeluzia à sua frente. Ele continuou, quase sem fôlego, despejando todas as desculpas e promessas que ainda conseguia reunir. No fundo, ele sabia que estava implorando, e isso o destruía. Quando ele terminou, um silêncio pesado se instalou entre eles. Alice finalmente levantou o olhar, e o que ela disse em seguida partiu o coração de Marcos. Marcos, começou, com uma calma devastadora. Eu já segui em frente. Tem alguém na minha vida agora. O choque foi instantâneo. As palavras dela reverberaram em sua mente como um golpe, e ele percebeu, naquele momento, que não havia mais retorno. Tudo pelo que ele lutava havia acabado. O silêncio que se seguiu à revelação de Alice foi ensurdecedor. Marcos não encontrou palavras, e pela primeira vez desde que tudo começara, ele se deu conta de que não havia nada que pudesse fazer para consertar aquilo. O sentimento de perda finalmente o atingiu de forma completa. Ele não apenas perderá Alice, mas também a ideia de quem eles haviam sido. Alice se levantou, deixando Marcos sozinho na mesa, cercado pelo cenário de uma vida que não existia mais. O divórcio, que antes parecia uma possibilidade distante, agora era uma realidade inevitável. E com essa realidade, vinha a necessidade de ambos recomeçarem. Nas semanas seguintes, enquanto os papéis do divórcio eram finalizados, Marcos começou a refletir sobre seus erros. Já Alice, firme em sua decisão, sentiu pela primeira vez um peso ser tirado de seus ombros.
A liberdade, embora nova e incerta, era finalmente dela.